Abacuque, capítulo 3, profeta Abacuque, os versos 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vamos orar mais uma vez, queridos? Fale com o Senhor. Ele conhece sua necessidade, Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a nossa motivação nessa noite. Fale com Ele e peça que Ele ministre da sua graça e da sua bênção sobre a sua vida, sobre a vida do pastor Oscar. Queremos ser instrumento nas mãos de Deus, precisamos também da sua oração. Peça a Ele para que o Espírito Santo traga o entendimento, a noção real da importância de uma vida com Deus para cada um de nós nessa noite. Senhor, nós bendizemos, Pai, o Teu nome. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor venha visitar a nossa vida nessa noite. Ó, se fendesses os céus e descesses, ó Deus, desejo profundo do nosso coração é de que o Senhor visite a nossa vida, toque o nosso coração, traga transformação, lide, Senhor Deus, com as áreas delicadas, Senhor Deus, da nossa vida, da nossa existência, e Senhor Deus, traga mudança de vida a cada um de nós. Deus, só o Senhor sabe da nossa história. Deus, não há nada que o Senhor não conheça, não há o que o Senhor não possa mudar, transformar, e nessa noite nós cremos que o Senhor está aqui, e que o Senhor pode tocar a nossa vida. Por isso, Pai, nos dispomos, e dizemos sim, para o agir do Senhor, para a presença do Senhor entre nós, para que sejamos abençoados, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, há um filme, e esse filme chama-se Sem Saída. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver esse filme, Sem Saída. Um filme já tem alguns anos aí, né? Quando eu digo alguns anos, né, você olha para mim e pode pensar, será que tem tantos anos assim? Tem bastante aqui, né? Tem pelo menos 50. Aqui tem pelo menos 50 anos já, não parece? Mas tem, tá? E esse filme de 1988, um filme estrelado por Kevin Costner, esse filme Sem Saída, é um filme interessante, porque nesse filme Kevin Costner, ele é chamado para solucionar um crime, um assassinato. O chamam para trazer solução, para desvendar nos bastidores tudo o que aconteceu e encontrar o culpado por esse crime. E ele começa então o seu trabalho, ele começa a percorrer, a correr atrás das provas sobre este crime. E é interessante que todas as provas em direção ao assassino, ao criminoso, levam a ele mesmo. Ele procura as provas, e as provas apontam para ele mesmo. E parece que ele está como que em círculo, correndo atrás do responsável, do culpado, e tudo aponta para ele mesmo. E ele encontra-se então nesse lugar, nesse beco, sem saída, sem solução para aquele problema que ele está enfrentando naquele momento. E agora ele tem que não somente encontrar o assassino, mas provar para as pessoas que não é ele, o culpado. Um filme interessante,
filme antigo, mas que chama a minha atenção, queridos, porque muitas vezes, sem saída, é o momento em que nós vivemos. Sem saída é exatamente esse lugar onde nós nos encontramos em muitos momentos da nossa vida. Eu não sei se você já parou para perceber isso acontecendo na sua vida. Porque existem momentos em que as possibilidades vão embora, as possibilidades elas desaparecem, as possibilidades elas se esvaem. Há momentos em que as barreiras parecem intransponíveis. Momentos difíceis para a nossa vida, momentos em que os problemas parecem insolúveis. Onde nós temos que enfrentar situações delicadas da vida, diagnósticos muitas vezes indesejáveis, e nós não encontramos a solução para os problemas da vida. Há momentos em que há uma montanha entre a realidade em que nós vivemos e o sonho que nós temos. Porque entre o sonho e a realidade normalmente tem um deserto, não tem? A gente tem que atravessar, a gente tem que enfrentar situações difíceis, mas nós precisamos enfrentar essas situações. Momentos em que a nossa esperança parece estar presa por grades de ferro. A gente não tem esperança. A gente olha para a situação ao nosso redor, para as coisas que vão acontecendo, e nós não encontramos esperança para a vida. Nós sofremos com isso. Há momentos em que as dificuldades, elas nos apertam. Nós não temos como fugir dessas dificuldades. Momentos onde nós chegamos, literalmente, ao fundo do poço. Chegamos lá, não sabemos o que fazer, e sem saída, é como nós estamos. Quem sabe, você enfrenta um momento assim. Quem nunca enfrentou um momento que parecia que não ia dar mais? Tem mais jeito. Você se rende, você levanta aquela bandeirinha branca, né, dizendo: ó, eu me rendo, eu estou cansado dessa batalha, eu não quero mais lutar isso, eu não quero mais passar por isso, não quero mais enfrentar isso na minha vida. E você se rende. O povo de Israel viveu momentos em que não havia saída. Davi esteve no poço de perdição, no lamaçal de pecado, lama. Elias esteve na caverna do Monte Horebe, sem saída. Daniel esteve na cova dos leões. Jesus esteve no jardim do Getsêmani. Você já esteve, ou você pode hoje estar num lugar assim. Sim, há momentos em que tudo parece estar perdido, não é? Tudo, eu disse, parece estar perdido, porque há solução. Há solução. À luz desse texto de Abacuque, eu quero estudar e conversar um pouco com os irmãos sobre o que fazer, ou que postura nós precisamos ter em relação aos ainda ques da vida, porque a vida tem muito ainda ques. Ainda que as coisas estejam tão complicadas, tão difíceis, nós precisamos manter uma postura de fé diante de Deus. Olha só, Abacuque estava enfrentando uma realidade terrível. A única boa notícia é que as coisas não poderiam piorar. Estavam enfrentando um tempo das vacas magras. No Brasil é diferente, né? Esse tempo de vacas magras aqui a gente não conhece essa. A gente não conhece isso aqui, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem no nosso país, está tudo bem no nosso Brasil. Nós estamos vivendo um tempo muito bom. Está tudo bem, quem sabe, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos interpessoais. As coisas vão indo bem. Em casa as coisas vão indo bem. No relacionamento familiar as coisas vão indo bem. Lá no trabalho está tudo certo. Nós não estamos enfrentando momentos difíceis. Mas Abacuque estava, né? Abacuque e o resto do mundo. Nós estamos vivendo momentos assim hoje, queridos. Olha só, quando Abacuque começa a olhar para a situação, ele descobre um grande segredo. Ele começa a olhar para a situação em que ele se encontra, e ele descobre um segredo tremendo. E o segredo
vou dizer para você, era tirar os olhos da situação e olhar para Deus. O segredo para Abacuque era tirar os olhos da situação e olhar para Deus. Quem sabe as coisas estejam tão difíceis hoje na sua vida, na sua história, porque você está olhando para as situações. Mas Abacuque quer chegar agora e revelar para você um segredo, que o segredo é retirar os olhos da situação e colocar os olhos em Deus. A palavra, o desafio para nós, Igreja do Senhor reunida aqui nessa noite, é tirar os olhos da situação, colocando os olhos em Deus. Então, não importa a condição, a situação do nosso país, não importa como eu estou, como você está, mas importa que nós podemos colocar os nossos olhos em Deus e tudo pode mudar. Porque é isso que Abacuque quer nos revelar. Ainda que as coisas estejam terríveis, eu ainda posso confiar no Senhor. Ele descobre uma expressão que iria revolucionar aqui a sua vida. Abacuque descobre uma expressão tremenda aqui. E a expressão de Abacuque é: ainda que. Ainda que. Porque é assim que ele começa o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Ainda que as coisas estejam difíceis, eu me alegro no Senhor. Será que você, no momento das suas dificuldades, das suas lutas, das suas batalhas, da intensidade daquilo que você está enfrentando no seu dia a dia, diante das suas responsabilidades, das coisas que você precisa prestar contas, do resultado que você tem que apresentar, porque nós estamos hoje vivendo uma cultura assim, uma cultura de resultado. Se não dá resultado, descarta. Será que você é alguém que consegue dizer, no momento de batalha, de luta, assim como disse Abacuque, ainda que tudo esteja terrivelmente complicado, eu me alegro no Senhor? Quantos conseguem dizer isso? Eu me alegro no Senhor. Essa frase, essa expressão aqui de Abacuque, ela deve surgir na nossa vida, irmãos. Essa expressão, esse ainda que aqui de Abacuque, ela deve surgir nas nossas vidas. É uma frase que pode nos tirar do buraco. Ainda que pode arrancar você do buraco. É uma frase capaz de mudar o meu foco. É uma frase capaz de fazer ressurgir das cinzas a esperança que eu não tenho mais. Eu já procurei em tantos lugares, com tantas pessoas, fui atrás de soluções, mas não deu certo, não tem mais esperança. Mas este ainda que de Abacuque pode fazer muita diferença na nossa vida. Como é que você está se relacionando com as situações adversas na sua vida? Você está colocando os olhos na situação, nas circunstâncias, ou você tem os olhos em Deus? Esta frase é uma frase capaz de fazer ressurgir das cinzas esperança. Uma frase capaz de nos tirar do derrotismo. Uma frase que nos faz fixar os olhos no Deus Todo-Poderoso. Porque dias atrás nós estávamos aflitos demais, preocupados demais, correndo atrás de um nome, atrás de um homem, atrás de uma solução para o nosso país. Quem sabe lá na sua casa você estava correndo também atrás de um nome, de um especialista, de um profissional, de alguém que pudesse trazer soluções para o seu problema. Mas nessa noite eu quero desafiar você a tirar os olhos desses homens, a tirar o foco destes nomes e olhar para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode mudar de fato tudo o que possa estar adverso, difícil na sua vida. Os ainda ques, ou os ainda que, tem lições para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, aqui no sermão bem presbiteriano, 3 lições aqui, nestes
ainda que aqui. E o primeiro deles, a primeira lição, é que ainda que a situação seja de perigo, em Deus nós temos o livramento. Ainda que a situação seja de perigo, em Deus nós temos o livramento. Esta é a nossa primeira lição. Salmo 23, abra lá. Muitos têm esse verso aí na ponta da língua do Salmo 23. O verso 4. Você vai encontrar essa expressão também de Abacuque, no salmista aqui. Ele diz assim: ainda que, o que mais? Mais alto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Mas tem um porquê dessa coragem toda. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está com você? Amém? Então por que você está com medo? Porque os caminhos, às vezes, assim como o do salmista, esse vale da sombra da morte, esse lugar perigoso, nos aterroriza tanto, nos causa tanto pavor. Por quê? Porque nós temos dificuldade com esse vale de sombra, de morte, esse lugar de tristeza, esse lugar, quem sabe, onde nós olhamos e não vemos vida. Enquanto o apóstolo Paulo, se quer falar desse caminho com a gente, ele vai dizer assim, em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tenho medo desse campo e desse lugar, desse vale de sombra de morte, porque para mim é lucro. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eclesiastes vai dizer que é melhor ir numa casa que está enfrentando, que está passando por esse vale, por esse lugar de morte, do que ir num lugar onde tem festa. Olha o relacionamento daqueles que têm fé, do sábio, falando sobre esse lugar difícil. O salmista vai dizer que esse lugar, e o que acontece, e essa morte, para aqueles que enfrentam, é preciosa para Deus. Mas nós temos dificuldade de lidar com esse tema, morte, com esse vale de sombra de morte, com esse lugar ruim. Nós temos dificuldade de lidar. Mas o salmista Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu tenho coragem, eu enfrento, eu resisto, eu posso suportar. Mas ande um pouquinho mais, veja o verso 27. De novo, no 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mas agora preste atenção aqui nesse verso 3, que tem um jogo de palavras aqui, no começo e no final do verso 3. Porque ele fala, ainda que um exército, ainda que, ele começa. Mas aí ali no final, ele diz, ainda assim, terei confiança. E o jogo de palavras está aqui no ainda que, e o ainda assim. Ainda que, e ainda assim. Ainda que a situação seja de perigo, em Deus nós temos o livramento. O salmista Davi, ele também experimentou duras crises, e nós sabemos disso, nós conhecemos Davi, o salmista, o músico, como ele se apresenta. Ele aprendeu esta frase também, essa expressão de Abacuque, ainda que. E nessa noite eu gostaria que também, como Abacuque, como Davi, você aprendesse essa expressão de Davi, ainda que. Ainda que. Ainda que os tempos do salmista eram cruéis, bárbaros, a sobrevivência diária era uma preocupação constante.
O que é que ele diz? Ele diz assim: se um exército se achegar, eu vou confiar. Se o exército se achegasse, se aproximasse aos portões, a situação seria desesperadora, mas ele diz assim: eu vou confiar. Ainda que nos portões estejam exércitos, a única possibilidade de livramento seria o Senhor. E quando nós estamos sem saída, muitas das nossas situações também são assim. A única possibilidade de livramento, o Senhor. Não há onde recorrer. E às vezes nós ficamos andando, procurando o culpado, procurando o criminoso. E somos nós. Eu mesmo sou muitas vezes o culpado pela situação estar do jeito que ela está se apresentando na minha vida. Eu estou andando meio que como em círculo, e aí eu vou encontrando cada vez mais a mim mesmo, e é o momento de me aproximar do Senhor e dizer: Senhor, ainda que eu esteja assim como estou, rendido, ainda que eu precise trilhar esse caminho agora do arrependimento, eu sei que o Senhor tem coisas novas, que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Eu sei que no Senhor há livramento para as situações terríveis que eu enfrento hoje. O livramento, queridos, vem do fato de Deus estar conosco. É isso que Davi ensina: porque tu estás comigo. E se Deus está conosco, Ele livra, e Ele quer livrar você. Não sei o que é que você está experimentando hoje na sua história, mas ainda que a situação seja de perigo, em Deus nós temos o livramento. Confie em Deus. Quando não há nenhuma evidência humana de socorro, nós somos forçados a confiar em Deus. Vou repetir: quando não há nenhuma evidência de livramento humano, nós somos forçados a confiar em Deus. Não é assim? Enquanto nós estamos vendo, visualizando uma pontinha de socorro no irmão, no vizinho, no fulano, no ciclano, no governo, mas quando nós não temos essas pontinhas, nós somos forçados a confiar em Deus. Confie em Deus na sua história, ainda que a situação seja de perigo. Confie em Deus. Segunda lição: ainda que a sensação seja de derrota, em Deus nós somos verdadeiramente vitoriosos. Ainda que a sensação seja de derrota, em Deus nós somos verdadeiramente vitoriosos, porque muitas vezes é assim que acontece. Nós já estamos sendo dados por vencidos, já estamos nos sentindo, já nos vemos derrotados, mas em Deus nós somos verdadeiramente vitoriosos. Existe uma grande diferença entre ganhar e ser vitorioso. Quando você ganha, quando você conquista alguma coisa, e se isso é um prêmio, você vai, quem sabe, para o primeiro lugar do pódio, e ali você vai então levantar o seu prêmio, o seu troféu, e você vai celebrar, comemorar isso, quando você ganha algo. Mas quando você é vitorioso, e no caso da sua caminhada, da sua história, da sua vida com Deus, é porque você aprendeu e é porque você está fazendo a vontade de Deus, você está agradando a Deus, e agradar a Deus, isso sim é ser vitorioso. Isso é ser vitorioso. Hoje, nos nossos dias, irmãos, o referencial de sucesso é vitória comercial, não é assim? Fala de alguém que teve sucesso, você vai logo pensando: quanto será de dinheiro essa pessoa ganhou, quanto será que ela faturou, quanto ela fatura, como vão os negócios dela. Pensamos assim, coisas materiais. O referencial de sucesso hoje, de vitória, é no sentido comercial. Nós somos bem-sucedidos à medida que nós possuímos bens. E aí, quando você experimenta uma crise, um momento difícil, traz para você uma sensação terrível de derrota. Amargar, fica amargando derrotas. As crises que nós passamos, elas não nos diminuem como pessoas. Não diminuem. O diabo, nosso inimigo, ele quer exatamente isso, que você se sinta assim, ninguém, alguém que não significa nada,
que deixou de existir para outras pessoas, porque agora você é um fracassado. As crises não fazem de nós pessoas fracassadas, irmãos. As crises não precisam necessariamente extrair toda a alegria da nossa vida, mas é isso que elas fazem, tiram de nós, roubam a nossa alegria. E o ainda que de Abacuque nos ajuda a mudar isso, nos ensina a mudar isso, a alegrar a vida no Senhor. Ainda que as realidades físicas sejam desesperadoras, nós podemos nos alegrar no Senhor. Eu experimento derrotas, eu tenho os meus conflitos, as minhas batalhas pessoais, eu tenho. Como salmista, o salmista diz: o meu pecado está sempre diante de mim, mas eu preciso tirar os olhos disso e partir para uma postura de meditar na lei do Senhor o tempo todo e encontrar significado, sentido para a minha vida. Não olhe, meu irmão, minha irmã, para as circunstâncias. Olhe para o invisível. Olhe para o invisível. Converse com o invisível. Mas creia e experimente o visível possível acontecendo na sua vida. Porque Deus começará a fazer coisas que até então eram invisíveis para você. Deus vai tornar isso possível. Deus vai tornar isso visível. E você passará a experimentar então uma esperança nova, porque as coisas estarão acontecendo na sua vida. Abacuque, ele entendeu esta realidade. Ainda que a situação seja caótica, surpresas de Deus nos aguardam. Deus tem o melhor, Deus tem surpresas. Mas saiba que muitas vezes entre nós e o melhor que Deus tem, existe um deserto, um caminho a ser trilhado. E aí Davi diz assim: eu não tenho medo, porque tu estás comigo. Eu venço esse deserto, eu atravesso isso, eu vou por esse vale, não importa, porque o Senhor está comigo. Abacuque entende também isso. Ainda que o momento seja de aparente derrota, Deus tem um processo de vitória, de vitórias para todos nós. Não sei onde você deseja chegar na sua vida, mas você precisa saber nessa noite, querido, que Deus, Ele não abre mão de levar este processo dEle adiante, esse processo de tornar você um vitorioso adiante. Então muitas vezes você irá baixar a sua cabeça, refletir, pensar, entristecer-se, olhar para trás e pensar: eu não consigo avançar, eu preciso recuar, eu tenho que voltar, eu não consigo mais andar com Deus, eu quero dar as costas para esse relacionamento com esse Deus. Mas esse Deus, Ele não abre mão de levar esse processo até o final, e Ele está com você, Ele te acompanha, Ele está nessa circunstância e nesse momento difícil. O que você precisa fazer é tirar os olhos da situação e olhar para Deus. Esse Deus que está com você, esse Deus que te acompanha. Ainda que a sensação seja de derrota, em Deus nós somos verdadeiramente vitoriosos. Terceira e última lição, queridos: ainda que a sinalização seja de desespero, ainda assim devemos manter a serenidade e a confiança. Vou repetir. Ainda que a sinalização seja de desespero, os sinais levem você à aflição, ao desespero. Agora perceba o jogo de palavras. Ainda assim, devemos manter serenidade, confiança em Deus. Eu acho interessante esse jogo de palavras aqui. Ainda que, ainda assim. É interessante, e você precisa gravar isso, porque esse ainda que, ainda assim, ele deve ser o refrão das nossas vidas. Foi o refrão do salmista Davi. Ainda que cercado de inimigos, ainda que enfrentando enfermidades, passando por dificuldades financeiras, vivendo crises internas, vendo os sonhos indo pelo ralo, buscando soluções para problemas insolúveis, ainda assim, tenha confiança. Tenha confiança. O que é que você está enfrentando?
O que é que você não suporta mais? Você não aguenta mais. Ainda que o desejo seja de desistir, de parar, ainda que os sinais estejam revelando para você que não dá mais, que não adianta, o esforço é vão. Ainda assim, tenha confiança, meu irmão, minha irmã, tenha confiança, porque Deus pode mudar tudo isso. É desse Deus, é esse Deus que Abacuque está nos revelando. Não interessa como as coisas estão lá no curral, não interessa se nós temos o alimento, não interessa o que está acontecendo lá, interessa que nós temos um Deus que é todo poderoso, e nele nós podemos nos alegrar, sim, podemos. Ainda assim tenha confiança, não importam quais sejam as agitações, se você está firmado na rocha, nada abala você, não importa, se você edificou na areia, se você construiu na areia, você precisa perceber os fundamentos, sair da areia, ir para a rocha, edificar de novo, reconstruir, refazer, reorganizar as coisas, mas agora na rocha, que é o Senhor. Ainda que esteja edificado na areia, eu tenho confiança, eu tiro os olhos desse lugar onde as coisas estão fracassando e eu fixo no Deus Todo-Poderoso. Não importa a situação, mas o fato de que você, ainda que nesta situação, ainda assim, você tem confiança no seu Deus. Povo de Deus precisa reafirmar a sua confiança nesse Deus, porque, irmãos, nós estamos vivendo como se esse Deus não existisse. Nós estamos brincando muitas vezes de ser filho de Deus, e Deus não quer esse relacionamento de brincadeira. Deus, Ele deseja ser levado a sério por nós. Você precisa ter esta perspectiva do ainda que, ainda assim, para experimentar mudanças na sua vida. Experimentar mudanças, ter a expectativa, a perspectiva, do ainda que e do ainda assim. Saber que a vida é dura, é difícil, nosso inimigo bate firme, ele pega pesado, mas ainda assim terei confiança. Eu tenho Deus, e Ele tem poder, e Ele tem competência, e Ele está credenciado, altamente credenciado para cuidar da minha vida. Ele é Deus, Ele cuida de você. O que é que você está passando? O que é que você precisa enfrentar, solucionar? Eu quero terminar dizendo para você descansar na verdade de que Deus é soberano. É verdade isso, querido. Deus é soberano, Senhor, Todo-Poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Eu quero dizer para você, aguardar confiante a mudança da situação, aguardar confiante a mudança da situação. Não é fácil aguardar, não é fácil esperar, mas Abacuque diz assim, ainda que eu preciso esperar as coisas melhorarem, ainda assim eu terei confiança. Tem gente que quer esperar em casa dormindo, né? Tem gente que quer esperar as coisas mudar. Não fale comigo, esqueça, não quero conversa. Tem gente que quer esperar assim as coisas mudarem. Espere confiante, espere, porque esse Deus é poderoso. Quero desafiar você a ver na ótica do invisível. Você está olhando, você não vê nada, não tem nada, mas creia nesse Deus que tem poder de tornar o invisível visível, possível para você. Você não tem força, você não tem condições, você não sabe fazer, mas Deus tem força, sabe fazer e tem competência, tem condições para fazer.
Quero convidar você a reagir com fé às crises da vida. Não importam as crises. Reaja com fé. Reaja, ainda assim, tenhamos confiança. Tenha confiança no que Deus pode fazer, no Deus que pode abençoar a sua vida.